Morei no Vasco, joguei lá desde as categorias de base, futsal. Né? Morei no Vasco, ganhei poucos títulos com a camisa do Vasco, mas eu me entreguei, me doei demais ao Clube de Regatas Vasco da Gama como atleta. Mas, para isso, eu fui muito bem remunerado, sou grato, eternamente grato ao Clube de Regatas Vasco da Gama por tudo que tenho, né, por tudo que sou. Não me prevaleço, nunca me prevaleci desse fato. Quando entrei na política do Vasco, é porque entendia que o Vasco precisava mudar de dentro para fora, a mudança precisava ser de estatuto, secretaria, uma série de coisas, depois do rebaixamento de 2008, que tinha muita sacanagem, muita falcatrua. Nós fizemos um grupo, foi crescendo, e tudo que cresce muito, assim, né? Grupo, você corre risco de ter gente boa, gente ruim. Acho que a maioria das pessoas que estão lá são pessoas do bem, mas a gente escolheu, de novo, a pior opção para ser presidente. Então, eu me afastei, hoje não estou mais lá, e hoje, apesar de fazer essas lives aqui, onde eu cometo minhas gafes, falo minhas besteiras, não tenho um português mais do que correto, mas o meu amor e gratidão pelo Vasco não vai acabar nunca. Nunca, nunca, nunca. E eu acredito que dias melhores virão, sim, mas não com esse atual presidente no comando. Tá bom? Preciso dizer, todo dia penso em não fazer mais essas lives, porque eu estou na contramão dessa história. Tem um grupo chamado Menos é Mais. Eu tenho, cada dia, estou querendo aparecer menos. Tanto é que, todos os dias, meu telefone toca de pessoas querendo que eu dê entrevistas, que eu vá a podcasts, só que quer me ouvir, se inscreve aqui no canal. Volta correndo para cá que a gente vai te utilizar. Como o Paulinho ainda não havia assinado o contrato, o negócio foi desfeito. Inclusive, o Vene conseguiu contato com o dirigente do Volta Redonda e ele deu a seguinte aspas: como não estava assinado ainda porque estávamos esperando o documento deles, a gente não pode fazer nada, seguimos em frente. Fica chato, né? Tu manda o jogador para lá, o cara já tá treinando, faz exame, e pô, o clube também se organiza para contar com o jogador, agora vão ter que ir pro mercado atrás de outro, e aí tu simplesmente, não, para, igual o João Kleber, para, e manda o garoto voltar. Agora, isso para mim é o menor dos problemas, vi até com bons olhos se o Paulinho fosse titular e fosse bem utilizado pelo Volta Redonda, ia maturar o nosso atleta. Porém, e eu gosto muito do Paulinho, tá? Queria até ver ele ganhando oportunidade no Carioca, no Expressinho, ele foi muito bem, fez até gol em São Januário. Agora, tô com uma parabólica ligada aqui. Por que o Paulinho foi pedido o retorno dele? O Puma Rodrigues, de maneira estranha, ficou fora da lista de relacionados do jogo hoje com o Grêmio. O menino do Sub-20, que na verdade seria até reserva do Paulinho, só tá jogando porque o Paulinho foi integrado aí ao profissional, foi para a relação e o Puma ficou de fora. O Breno, até trouxe para vocês essa informação ontem, e por questões técnicas, o Puma foi tirado da relação. Aí eu fico pensando, pô, mano, será que o Puma tá tão mal assim pro garoto que seria até, que nem opção, né? Porque o Breno é jogador do Sub-20, fez essa semana de treino no time de cima, o Paulinho tava aqui, era o terceiro, tava indo pro Volta Redonda, o Puma do nada caiu de segundo para quarto, um moleque do Sub-20 que vai possivelmente, agora caso ganhe uma oportunidade durante o jogo, vai estrear. Aí eu me pensei, cara, isso não pode ser opção técnica. O que eu tô confabulando aqui, isso é meu feeling, tá? Isso não é informação. O Puma Rodrigues tem contrato com o Vasco até dezembro de 25. O Vasco tenta renovar o contrato do Puma e não consegue. Outros jogadores que estão com situação complexa também são Jair e Paulinho. Ainda que o Vasco eventualmente nem conte tanto com esses jogadores assim, tem um investimento feito ali. Você não pode simplesmente deixar o que você pagou ir pelo ralo. Pô, renova o contrato e vamos tentar negociar contra o clube para pelo menos amenizar um pedaço do meu prejuízo. Jogador barrado, vamos falar sobre isso aqui porque é o seguinte, o time que entrou em campo
na última terça-feira, a priori será mantido para o jogo contra o Grêmio, a estrutura, o esboço. Porque é o seguinte, a tendência é que o Benjamin Garré atue como principal articulador no meio-campo, mantendo a última estrutura. Felipe Coutinho ainda segue de fora. O jogador, nesse momento, no último jogo contra o Botafogo, acabou sentindo a panturrilha, foi poupado para a altitude e segue sendo poupado para os próximos jogos. E é o seguinte, a provável escalação: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas, Piton, é a parte da defesa do Vasco. Hugo Moura, Tietê e Garré pelo meio campo. Nuno Moreira, Ryan e Verratti no setor ofensivo. A novidade também fica por conta do Lloyd Augusto, novamente à disposição do técnico Fernando Diniz, né? É uma das novidades na lista dos relacionados. Agora, depois de trazer essa informação, até confirmado pelo Vene, os principais veículos que cobrem o Vasco, falar sobre jogador também barrado de última hora. E por conta dessa movimentação, houve uma reviravolta. A gente vai detalhar tudo para você. Coutinho, desfalque. Maurício Lemos, Puma Rodrigues, Leandrinho e GB não foram relacionados para a partida contra o Grêmio. Formação do Vene. E é o seguinte, Puma Rodrigues, ao que tudo indica, opção técnica. O GB sentiu também. Maurício Lemos e Puma, opções do técnico Fernando Diniz. E é o seguinte, nesse momento, com o Puma não estando na lista dos relacionados, pelo que parece, da parte por opção do técnico Fernando Diniz, ou seja, barrado pelo Diniz, isso já é um indicativo em relação a uma possível saída do Puma Rodrigues. Por quê? Houve uma reviravolta. O Vasco já tinha um acerto com o Volta Redonda. Faltava ali uma assinatura, mas o jogador Paulo Ricardo Paulinho já estava em Volta Redonda e teve que retornar às pressas hoje para o Rio de Janeiro para poder estar na lista à disposição do técnico Fernando Diniz. Então o Vasco hoje tem como titular imediato o Paulo Henrique, o reserva direto era o Puma, que vinha recebendo poucos minutos, e agora o Vasco tem como novamente o Paulo Ricardo. A princípio, o negócio vai ser fechado só com o Lincoln, junto ao Volta Redonda por empréstimo. O Vasco da Gama segue se movimentando nos bastidores do mercado da bola e dessa vez tem um nome novo na mira: o atacante Thiago Moraes, jovem promessa portuguesa de apenas 21 anos que pertence ao Lille, da França. Segundo informações divulgadas com exclusividade pelos jornalistas Matheus Gilbert e Carlos Berbert, o diretor de futebol do Vasco, Admar Lopes, já entrou em ação e encaminhou uma proposta oficial ao clube francês. A ideia é contar com Thiago Moraes já para essa sequência decisiva do Brasileirão Betano e da Copa Sul-Americana. Mas atenção, o negócio ainda não está fechado. A proposta está na mesa do Lille, que neste momento avalia os termos oferecidos pelo Vasco. Os franceses ainda estão analisando se a oferta é financeiramente vantajosa e se vale abrir mão do jovem atacante agora. Thiago Moraes é visto como um jogador de muita projeção na Europa, tem boa velocidade, atua pelos lados do campo e pode oferecer justamente o que o Vasco tanto busca: explosão, profundidade e ousadia no último terço. Fontes próximas ao clube revelaram que Admar Lopes está otimista, mas consciente de que não será uma negociação fácil. Ainda assim, o interesse do jogador em atuar no Brasil e o bom relacionamento do dirigente com o mercado europeu podem pesar a favor do gigante da colina.